Olá, boa noite. Esperando a ele chegar. Já entrou também. Olá a todos. Boa noite, mãe. Oi. Oi, Oi. oi, companhia. Boa noite, Gabi. Oiê, que bom te ver. Que bom, mais uma live contigo, mulher. Pode melhorar, o que mais é possível. Tá fazendo mantra? Tudo na vida vem a mim com alegria, Pô, facilidade e glória. 1 vezes por dia. fiz, gravei no celular. Gravei, deixo lá. Rodando, rodando, rodando. E quais são as diversas maneiras que esse universo nos apresenta essa facilidade, né? Essa alegria, essa glória, né, Ale? Que a gente nem considera e quando vai ver, vai percebendo, né? Vai criando toda essa percepção, são novas percepções nesse mantra maravilhoso. Gente, quem ainda não fez, faz tudo. Vem a mim, com facilidade. E glória, e vai. Grava no celular e deixa rodar. Muito bom. Mas é possível. Está aqui uma possibilidade, né, Gabi? Essa mais uma live de muita contribuição para nós, primeiramente, Isso e para todas as pessoas que vieram aqui acompanhar, estão nos assistindo, né? E o que mais é possível. mesmo, Ale. E é isso aí. E a gente está aqui hoje, né, Ale? A gente sempre se apresenta antes de começar a live para trazer um assunto que na live anterior, né, que nós estávamos fazendo sobre perguntas, acabou vindo com muita força, assim, até maiores esclarecimentos, a gente sentiu que seria interessante escolher esse tema, né, que seria de uma grande contribuição para quem escolheu hoje estar aqui com a gente, que é sobre o interessante ponto de vista. E o que raio que é esse interessante ponto Sim, de vista, né, Ale? Que a gente por não considerá-lo, a gente acaba patinando muito, muito, e acaba que as coisas não, não se realizem, não venham para nós com essa facilidade, alegria e glória que a gente tanto, né, deseja, né, Ale? com certeza, é verdade, Gabi. E aí, como você falou, né, já entrando aí no assunto, a gente falou bastante nessas últimas lives sobre julgamentos, né, escolhas, e de repente a gente cai nesse assunto, né, que é tão importante, eu acredito, né, dentro do que da técnica que a gente trabalha, dentro dessa ferramenta, que transforma, viu, Gabi? Transforma muito a nossa vida. Então, o pessoal que está acompanhando aqui, se eles escolherem usar essa ferramenta, interessante ponto de vista, vai mudar muita coisa na vida. Vocês Muito. podem ter certeza. Então, acompanhe aí, né, Gabi? Como você falou, vamos nos apresentar, né? Para quem não nos conhece. E Pode falar, Gabi. olha, antes, até se você quiser, por favor, né, faça as honras. Eu vou, depois que a gente se apresentar, eu vou apagar não, tirar os comentários, porque fica bem no rostinho da Lê, vai subindo, né, e acaba ficando no rosto da Lê. Então, depois eu volto com os comentários e a gente conversa um pouquinho, vocês podem fazer perguntas, tá bom? Mas, por enquanto, eu vou deixar, porque eu vejo que tem muita gente dando oi, muita gente aí participando. Então é isso, Ale, por favor, faça as Sim. honras, se apresente. Muito bem-vindos. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, mais uma vez, meu nome é Alexandra Mesa, né? Sou farmacêutica,
atuo com diversas técnicas para a expansão da consciência, expansão do seu ser, e foi nesse caminho que eu conheci a Gabi, nessa busca por expansão da consciência, né, já trabalhando, atuando com essas ferramentas. Eu encontro a Gabi, que foi um encontro sensacional, né, que gerou esse nosso encontro de hoje, e muitas lives de muita contribuição para muitas pessoas aqui. E hoje também trabalho como empreendedora, com revenda de cadeiras, banquetas, estou com a Fábrica da Consciência. Para quem ainda não conhece, acessa lá o Instagram, @Fábrica da Consciência, vem conhecer um pouco mais sobre esse trabalho de expansão, né, onde a gente se agrega, onde você vai ter a oportunidade, para quem é terapeuta, de apresentar o seu trabalho, e para quem está buscando, de encontrar o seu terapeuta. Então, o que mais é possível, né, Gabi? Então, mais uma vez, como eu falo, né, gratidão pela presença de cada um de vocês e pela oportunidade, né, Gabi, mais uma vez, de estar aqui. Sim, muito bom. Olha aí. Oi, prima. Nossa, prima de Florianópolis aqui, gente. Uhul! O que mais é possível? É isso aí, Ale. Ó, tudo que você disse, eu ainda pontuo que foi sim, foi assim, um presentão, poder conhecer a Lê, né, ter esse grande presente, porque foram nas trocas que a gente se lascou, vamos dizer assim. A gente começou a conversar, as coisas começaram a acontecer, e através das barras de Axis, que nos unimos, né? E tudo que a Lei falou aí, gente, eu já experimentei, já as cadeiras são incríveis, tudo que ela divulgou hoje, olha, super bacana mesmo, mesmo, mesmo. É um prazer imenso estar aqui contigo, Ale. E eu, Gabriela Spis, para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta junguiana e trabalho através da psicoterapia com as mandalas e o mapa da alma, tá? Que são trabalhos lúdicos e simbólicos, que ajudam muito na exploração do inconsciente, esse mundo inconsciente, explorar e trazer recursos para a consciência, para aquilo que realmente está muito difícil de resolver. Ele elucida toda essa questão, né? E hoje, por enquanto, sou praticante de barra de Axis, né? Mas como pode melhorar, né? O que mais é possível, porque lógico que vou me tornar uma facilitadora em breve, logo, logo já me tornarei uma facilitadora também. Então, vamos que vamos, né, Ale? Vamos, porque esse assunto está um tanto quanto recheado hoje. É incrível. Sim. É um assunto bastante, assim, peculiar, né, Gabi? Porque quando eu vim pesquisando, né, já entrando um pouquinho no assunto, né, sobre o que a gente vai discutir hoje, um interessante ponto de vista, a gente volta um pouquinho nas lives anteriores, quando a gente fala sobre a polaridade, né, sobre essa realidade que a gente vive de polaridade. E o que é uma realidade de polaridade, né? Onde a gente define que algo está certo, está errado, que é bom, que é mal, que é bonito, que é feio. E o quanto quando a gente define essas coisas, elas nos impede impede da gente enxergar o que realmente são. Porque o que é isso, né? Nós enxergamos, quando a gente enxerga essa situação como certo e errado, bom e mal, feio e bonito, é através de lentes que nos foram colocadas através dos nossos papais, da nossa realidade, né, da nossa sociedade, do que é colocado pela mídia, que tem um papel também muito grande nessa parte, se a gente vai falar de educação. Então, quando a gente fala de que uma coisa é certa, errada, feia, bonita, boa, má, o que a gente está fazendo? Não consegue olhar para o outro lado. Uma vez que eu falo assim, eu não quero olhar para essa possibilidade, eu não me permito olhar para outro lado, né? Não, eu já coloquei ali um julgamento, que foi um dos temas, né, que a gente trouxe, que o julgamento, o que ele faz? Ele impede a gente de receber mais sobre determinada coisa, né? Sobre aquilo. Então, toda vez que a gente fala que uma coisa é boa para nós, então eu não vou olhar para outra possibilidade,
o que a gente está fazendo? Bloqueando que novas possibilidades apareçam. Esse é o nosso mundo da polaridade, essa é a nossa realidade. Né, Gabi, o que você traz em relação a isso? O que você tem para acrescentar? Confesso a você que esse assunto sempre foi um assunto que foi difícil no início, até eu entender, eu tentar trazer para minha consciência, né? Porque, de fato, ele quebra, ele vem já destruindo barreiras, ele já vem já mostrando que, ó, tudo que você pensou até hoje, pode esquecer. Você ficou presa em várias questões, como eu disse, essa lente, né? E aí, então, é difícil, às vezes para algumas pessoas, eu posso dizer por mim, até eu compreender um pouco do interessante ponto de vista, tá? Então, eu estudando, eu pude trazer uma questão aqui, que polaridade é julgamento, e ponto de vista é receber. Sim. E quando eu comecei a entender isso, sim, eu falei assim, então, deixa eu fazer aquele exercício interessante que me ensinaram. Interessante ponto de vista, eu ter um ponto de vista sobre a pessoa ter me xingado, sobre isso que eu ouvi. Nossa, olha que interessante, ficou leve. Interessante ponto de vista, o meu ponto de vista sobre eu não concordar com o que essa pessoa está falando. De repente eu comecei a perceber que eu não estava julgando e a pessoa, de um certo ponto, começou a se acalmar também e começou a entrar num outro fluxo de entendimento e compreensão, mas não necessariamente eu buscando ela aceitar o que eu estou falando, simplesmente eu também acalmei, pronta para receber o que eu não estaria considerando daquela pessoa também. Eu também poderia estar aprendendo, posso, e aprendi muito mais com a pessoa quando eu abaixei as barreiras conforme o interessante ponto de vista. Então, foi demais quando o certo e o errado também como barreiras, e são barreiras, né? O bonito e o feio, o bom e o mal, então são polaridades que montam muros e muros que impedem você de receber. E receber tudo, sim, receber até mesmo tornar uma comunicação direta, clara com o universo, daquilo que você realmente escolhe receber dele, né? Então, você também... então, interessante ponto de vista, Lê, eu trouxe essa questão, que ficou muito claro para mim, ficou gostoso de eu entender o interessante ponto de vista, que deu essa leveza para mim. Sim. Certo? Perfeito, Gabi. Passo, né, para quem está assistindo a essa live, trazendo essa compreensão. Porque então você quer dizer que o contrário da polaridade, do certo e errado, do bom e mal, que vai fazer com que eu receba mais tudo que está disponível para mim, é o entrar no modo permissão. Ou seja, eu me permitir perceber o que a outra pessoa está falando sem nada julgar. Né? Porque e aí, em que campo a gente vai entrar? A gente não vai ter mais mágoa, não vai ter mais brigas, né? Não vai mais guardar egoísmo, críticas para outras pessoas, percebe? A gente entra no modo onde a gente vai permitir ouvir, porque, na verdade, Gabi, aqui quem está assistindo, cada um escolhe o que escolhe, porque escolhe, é uma escolha da pessoa. E isso não quer dizer que ela está certa, de que ela está errada, é simplesmente uma escolha, percebe? Então, onde foi que a gente aprendeu que quando alguém faz algo, a gente tem que apontar, né, e falar assim, não, essa pessoa está escolhendo o errado, essa pessoa está escolhendo o certo, percebe? Então, muitas vezes, a nossa realidade faz esses julgamentos em relação às escolhas que as outras pessoas estão escolhendo. E é bacana isso que você colocou sobre o ponto de vista da outra pessoa, porque tem até uma história do co-criador de Axis, o Dan Heer, que ele fala assim, se a pessoa está falando que eu sou um idiota,
deve ser porque eu sou um idiota, porque se ela está me chamando de idiota, deve ser... Porque o que, que vai acontecer nesse momento? Ai, Gabi, eu virei para você e falei que você é uma idiota. Aí você automaticamente vai falar assim, não, Ale, você é uma idiota. E a gente vai começar uma discussão, a subir uma barreira, uma energia que vai impedir a gente de receber tudo que está disponível aí no universo, porque está disponível. Então, percebe, quando a gente entra no Gabi me chamou de idiota, eu chamei a Gabi de idiota. Interessante ponto de vista, né? Ela tem um ponto de vista. Então eu começo a colocar um interessante ponto de vista para todos os meus pensamentos, sentimentos, emoções, e eu entro no modo permissão, o modo onde eu me permito receber tudo que está disponível, inclusive julgamento, né, Gabi? Porque isso é um julgamento. Quando eu estou olhando para você e estou falando, Gabi, você é uma idiota, né? É o julgamento que eu tenho em relação à sua pessoa. Porque interessante o ponto de vista, o que é ser um idiota para você, né? Porque se você Sim, pensar, isso. idiota pode ser muita coisa. Para mim é uma coisa, para ler é outra, para cada um que está assistindo pode ser, né? Nossa, em quantos lugares então eu estou sendo idiota na minha vida que eu não estou considerando o que eu preciso considerar? O que mais é possível? Como pode melhorar? Porque, quer dizer, quando você leva essa questão à expansão e não se vitimizar diante desse ponto, você aceita esse interessante ponto de vista como uma maneira maravilhosa de, as possibilidades podem vir agora de lugares que eu nunca considerei. Eu estou abrindo meu campo, não estou entrando nessa energia, não estou comprando essa energia para mim e estou deixando, eu estou trocando, fazendo uma troca muito legal com o universo. Receber energia de idiota, o que mais é possível, o universo te manda algo que você nem imaginou através desse interessante ponto de vista, né? Então, é essa linha que eu falo, essa clareza com o universo que a gente vai aprendendo a ter. E é claro que de um dia para o outro, depende da forma como você põe em prática isso. Tem gente que entra, né, mesmo no propósito, na missão de mudar, né, Lede? Entra nessa questão do interessante ponto de vista e percebe rápido as mudanças da vida. Mas tem gente que requer o tempo maior e tá tudo certo. E é assim que funciona. Sim. Mas é bem diferente. É novo, de acordo com essa realidade que vivemos. É bem interessante e eu sempre uso essa palavra que eu acho legal, é libertador. Nos liberta mesmo para aquilo que a gente realmente escolhe viver, realizar, né, Ale? Isso é um exemplo que, por que a dificuldade da mudança, Gabi, é porque a gente abre, liga a televisão, né, vai ver um jornal, abre Facebook, outras partes, a gente vê que uma polaridade, né, o papel da mídia que ela tem é de muitas vezes ficar um jogo de rato, né, gato e rato, são brigas constantes, onde um lado acusa o outro de ser pior, eu sou melhor, e aí o que a gente fica assistindo a tudo isso e ainda, né, colocando os nossos julgamentos em relação a tudo isso, né? Então o que a gente está fazendo nesse momento, ó? Nos distraindo. Percebe o quanto isso é distração? O papel da mídia, da política, filme, festa, show, futebol, sabe o que é o papel de tudo isso? Nos distrair, porque a gente fica ali, é verdade, o meu tá certo, o seu tá errado, percebe? E aí, quem somos nós no meio disso tudo? Então, percebe quanto é importante a gente, né, quando a gente percebe isso tudo, né, quanto vai trazendo clareza quando eu vou entrando em mim. Quem sou eu no meio disso tudo? Quando eu abro o jornal e percebo uma pontuação ali, né, algo colocando o político tal, roubou de tal político, e aí diversas questões que vem acontecendo, eu coloco um interessante ponto de vista nisso tudo. E vai percebendo a clareza que vai trazendo de dentro do seu ser. É isso que eu queria contribuir aqui hoje, né? O quanto a gente é distraído por tudo isso que acontece aí fora, e com isso tudo nos distrai de quem somos nós. Qual é o nosso perceber em relação a isso tudo, e de repente eu vou me alinhando, concordando com tudo isso, ou então vou reagindo a tudo isso. Não, isso aí está tudo errado, também não quero ver, que isso também é uma forma de concordar, querendo ou não.
Então, percebe o quanto isso energeticamente também movimenta, Gabi? Nossa, é tão bem colocada essa questão, afinal de contas, é o momento que nós estamos, que a gente sempre viveu, só que agora está mais potencializado devido à situação toda que estamos vivendo, né, Ale? Mas é muito interessante essa maneira como você coloca. Para entendermos bem melhor sobre o que nós estamos falando hoje, é só trazer realmente essa realidade e ao ligar a TV, ela se apresenta nua, clara para todos nós. O que se requer de nós mesmos para que possamos ser a nossa transformação e sim percebermos o jogo que a gente entra de distração, sim, não nos levando a lugar nenhum. E o que mais gera? Os conflitos, as brigas. E são brigas de interessantes pontos de vista. Né, Lê? Sim. Uma coisa que nem o idiota. Né? Se isso for ser o idiota para você, então pensa o quanto esse idiota, então, de acordo com o exemplo, né, vindo do bem, que realmente é bem colocado, entendeu? Né? Nossa, o que se requer de mim para eu parar de ser um idiota, então, ao ligar a televisão e me misturar nessa energia toda, que eu sou convidado a entrar, e a pôr esse ponto de vista, e a impor esse ponto de vista sobre aquela questão do que eu acho que é certo, né? Então, como sair disso? Então, daí, tá essa questão. Interessante o ponto de vista, eu acho que tá errada a postura do fulano na política, do partido tal, do jeito tal, do ministério tal, não importa. Interessante o ponto de vista. Nossa, eu ouvi isso. É verdade, isso é verdade? Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Quando você vai trazendo isso para você, hoje estamos convivendo com as nossas famílias, integralmente, assim, ó, sem ter como fugir. E os maiores conflitos acontecem dentro das nossas casas por a divergência de opiniões. Né? Então, e a pior delas é futebol, sim, é política, sim, enfim, é tudo que envolve a dualidade, a polaridade, melhor dizendo, né? Então, se você começar a praticar, se você começar a sentir, perceber o interessante ponto de vista, a primeira vai ficar muito mais fácil você perceber dentro da sua própria casa como as coisas vão começar a entrar em outro fluxo, em outra maneira de diálogo até. Aí você vai perceber a sua vida caminhar também, gente. Porque, né, Ale, a gente trouxe várias questões em um ponto. Lá depois a gente vai tocar, que eu sei, que é o dinheiro. Que eu sei que está pegando para todo mundo essa situação, mas não é por isso que você não merece, não tem como receber dinheiro, viu, gente? O interessante ponto de vista cai muito bem nessa questão, né, Ale? Porque a briga e a questão financeira também é um interessante ponto de vista que você tem, que por conta da crise você não vai vender, que por conta da crise, né, o sistema financeiro está todo prejudicado e você vai ser prejudicado. Pode, POC, isso tudo, né, como a gente fala em Axis. Então, Gabi, voltando um pouquinho aí, quando você fala da convivência familiar, é realmente isso que a gente vê hoje, né? Na verdade, vê desde sempre, mas claro, agora por conta da pandemia, as pessoas mais próximas, né, convivendo, então, de repente, aquilo que era pequeno fica grande, fica enorme, né? E aí, o que eu trago, né, em relação a essa situação também? Que toda vez, Gabi, que a gente julga o outro, que a gente olha para o outro, a gente está projetando um espelho nosso. Então, toda vez que aquilo que o outro faz que te incomoda, é algo que está em você, que precisa ser transformado. Tá? Então, essa é uma verdade incontestável. Tudo que você olha para fora, né, e quer consertar no outro é algo que você ainda não curou em você. Então, ó, eu trabalho há 2 anos com terapias, né? E eu só consegui me transformar, né? E claro que existe muita transformação, porque são camadas e camadas para serem descobertas,
Mas, e o que eu trago de consciência hoje é isso. E é um processo dia após dia, né? Da gente melhorar internamente, porque quando a gente olha e vê tudo a sujeira, né, do outro, da política, o quanto disso ainda existe em nós, né? Então, se a gente não transformar, como que a gente consegue, como que a gente vai transformar o exterior? Tá? Então, para quem está convivendo em família aí, cutucando o outro, percebendo o ruim do outro, como seria perceber-se antes disso tudo, para depois, né? Eu acho que não vai ter nem o depois, porque quando você entra no interessante ponto de vista, muita coisa vai mudar, muita da energia, né? A gente não vai mais entrar nessa questão, né, Gabi? Você é um idiota, você vai entrar no interessante ponto de vista. E acabou as brigas, literalmente. É muito gostoso esse E espaço. o que você trouxe foi bárbaro. Ótimo, ótima questão sobre tá me xingando? O quanto que você realmente está a fim de Sim. comprar esse xingamento? Então, para e pensa mesmo. É isso aí, Ale. Muito do que é transferido para Sim. você, muito do que é terceirizado a você, a responsabilidade, né? A questão daquele olhar que a pessoa não está querendo dar ao próprio problema, ela terceiriza, joga para cima e você compra, que normalmente aquilo que magoa, aquilo fere de alguma maneira, então você já fica com aquele peso. O quanto que aquela pessoa Sim. está se. Eu falo que as pessoas estão desabafando. Hoje, com mais recurso, dentro das terapias, isso é muito normal as pessoas trazerem essa questão mesmo. Aí eu falo, deixa ela desabafar. Sim. Aí eu, como assim desabafar, Gabi? Deixa, se ela está te xingando, é porque ela está desabafando para você sobre o que ela mesma não está resolvendo com ela. E o que é um interessante ponto de vista faz com você? Você não ser arrogante também através daquela questão. Porque quando você fala, interessante o ponto de vista, tudo isso que ela vomitou em mim aí, tudo isso que essa pessoa trouxe para mim, né? Quando você traz, você se coloca naquela questão do, ué, o que mais eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com isso que eu não considerei? E ao mesmo tempo que aquilo fica pesado, aquilo não fica mais, e tudo que for da pessoa, você acaba, de certa forma, também devolvendo e reconhecendo que é teu, você vai resolver. Então é muito legal você trazer isso para você e para nós, Ale, e o quanto que o interessante ponto de vista também contribui com essa questão, com essa Situação. situação, que é Sim. incrível mesmo. Porque a gente não vai mais entrar em conflito, né? Tomar partido, julgar. A gente olha os fatos, né, por própria conta, por fontes indistintas, por nosso discernimento, né, e percebe o que é verdadeiro para nós, né? E, nossa, isso traz tanta leveza. Então, entrar nesse jogo aí de polaridade, de julgamento, a gente só vai perder energia, né? Então, o pessoal que está aqui e então, o que acaba acontecendo com isso tudo também, né? A gente vai, olha para televisão, filme, novela, e aí o que a gente faz? Faz a novelinha da nossa vida. Entra no trauma e drama, eu sou a vítima da situação, porque ele ou ela está me tratando dessa forma, né? E aí, o que acontece? A gente sai da nossa própria autorresponsabilidade, que é o resumo do que você acabou de falar. Né? Qual é a nossa autorresponsabilidade por tudo isso que eu causei? Né? Por tudo isso que está acontecendo. Ah, não, mas o problema é do outro, Gabi, é do meu marido, é do meu filho, é da minha, né, da minha esposa, é do outro, é sempre o outro, é o meu vizinho, é a política, é o político lá em cima, jogando mais para cima, né? Então é sempre o outro, responsabilizando o outro. Então, quanto a gente tem de responsabilidade nisso tudo que está acontecendo? Porque a gente está se distraindo, olhando para o outro, apontando o outro, e, na verdade, como seria olhar para nós mesmos, nos autotransformar, que é só a partir daí que a gente vai ter a verdadeira transformação, né, Gabi? Quando a gente se olha, se muda, e isso reflete. A gente eu acredito que com você não foi diferente também. Uma vez que eu comecei o processo da autorresponsabilidade, eu não sou vítima de nada, tudo que acontece na minha vida é um reflexo do que
eu estou jogando para ela, né, do que eu estou emitindo, as coisas começam a mudar. E aí, de repente, o meu relacionamento muda, meu relacionamento conjugal, meu relacionamento com os familiares, meu relacionamento com o dinheiro, isso reflete em todas as áreas, em todos os Sim, campos. porque você sai da polaridade, você traz a situação para si, você trabalha esse interessante ponto de vista e você para de se julgar. Uhum. Porque enquanto você não assume essa responsabilidade, você procura o julgamento. E o julgamento dá a mão para a polaridade. E os dois te levam a uma vida de repetições, né? E por mais que você diga, escolhe. De verdade, não. Ao ponto de mudar e conquistar o que você está pedindo, realmente está ancorado aí algumas questões ainda ligadas à polaridade e ao julgamento. Então, interessante ponto de vista, esse ponto de vista sobre estar ancorado a esses julgamentos, né? O que mais é possível, né? Como pode melhorar isso. Então, a gente vai trazendo essa questão com uma leveza, e é tão gostoso, como se você estivesse se dando um abraço, assim, quando você começa a sentir um interessante ponto de vista, né, Ale? Ai, calma, parei de me chicotear. Nossa, que delícia não discutir mais com ninguém. Se o fulano acha que aquela parede é branca, mas se ele acha que é azul, ai, tá bom. Ótimo, a parede é azul. Interessante ponto de vista, ele acha que a parede é azul. Então a gente vai. Aí você vai realmente focar naquilo que tem que ser focado, que tem que ser trabalhado, que tem que ser transformado na sua vida. Aí você vai sentir a possibilidade ali que tem batendo na sua porta, e você finalmente abre essa porta e vai viver a sua vida de verdade, olhando para a sua vida de verdade. Então é bem. Então, sim, sim. Eu vou fazer um convite para as pessoas que estão aqui, né, assistindo agora essa live, ou que vão assistir posteriormente. Então, toda vez, né, que você se pegar julgando o outro, a primeira pergunta é: em que lugar eu já fiz isso? Né, para você assumir a sua autorresponsabilidade nesse local. E a outra questão é entrar no interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista e o universo vai se encarregar, né, da energia, né, de transformar essa energia. Para cada julgamento, em que lugar eu fiz isso, né? E o interessante, né, você escolhe aí se optar por um interessante ponto de vista, eu tenho um ponto de vista. E lógico, né, Gabi, a gente está aqui para você também, né? Nós somos profissionais que escolhemos essa área, né, de auxílio, porque muitas vezes eu percebo que eu sozinha não conseguia, Gabi. Eu conseguia só me ver como a vítima da situação, né, e como a julgadora. Então, para conseguir transformar tudo isso, foi a primeira vez que eu procuro por uma sessão de barras de axis, né, com uma profissional habilitada. Tanto que a leveza que foi transmitida através de uma sessão foi tão grande que eu escolho a partir daí, né, ser essa ferramenta, ser a ferramenta, porque a gente sabe, né, Gabi, quando a gente é a ferramenta, a gente passa a ser o convite para outras pessoas. E hoje, estar aqui numa live com vocês, né, então, nos tornando, né, Gabi, o convite para que vocês sejam essa transformação através das nossas sessões, né, Sim, Gabi? com total facilidade, alegria e glória, né? Afinal de contas, é o que a gente sempre coloca aqui também. Devido a esse momento, Uhum. estamos aí atendendo, seja Uhum. por processos verbais online, né, Ale? Como também eu com o processo do atendimento popular, com barra de axis, onde o atendimento é super acessível e onde, claro, né, como pode melhorar ainda mais, um espaço super de acordo com tudo que se requer hoje, os cuidados, tudo que se requer para poder fazer o atendimento e já sentiu que de fato a lei acabou de trazer para nós. O que é você aprender algo na live e realmente colocar nas barras, experimentar as barras de axis e ver como que é possível sim Uhum. esse mecanismo começar a fluir na sua vida através dessa ferramenta. Então, é isso aí, Ale, muito legal. Sim.
estamos disponíveis, é o que você falou, somos as ferramentas, né? Como podemos ter ainda mais contribuição, né? Por, por escolhermos ser essa ferramenta tão divina, tão libertadora, né, para nossas vidas, né? Sim. E como essa ferramenta vai ajudar, né? Limpando, Vai. desprogramando, trazendo clareza para muita coisa que você comprou como verdadeiro, né? Que você se alinhou e concordou aí no seu jogo de certo e errado, bom e mal, né? E em tudo isso, e você de repente vai perceber que existe um espaço muito maior além disso, através de uma sessão, através de correr processos verbais. Existe muito mais espaço e você pode ser muito mais feliz. Né? E o nosso convite, né, Gabi, foi em relação ao dinheiro, ao financeiro hoje, a nossa live, mas o que isso tudo tem a ver com o dinheiro, né? E aí a gente entra nessa questão, porque o que acontece? Tudo isso que a gente falou acaba que o que acontece da gente não receber tudo que está disponível, inclusive o dinheiro. Porque quando a gente está nessa polaridade, nesse jogo de certo e errado, gato e rato, né, bonito, feio, a gente está nos bloqueando de receber tudo que está disponível aí para nós, inclusive a questão financeira. Por isso que a gente deu toda essa introdução para eu falar finalmente em relação ao dinheiro, né, Gabi? Porque não adianta, eu posso querer o dinheiro do mundo, mas se eu não estou feliz, como que eu posso atrair essa energia tão fantástica, né, que contribui tanto com a nossa vida, que é o dinheiro, como que eu posso querer que ela chegue até mim? Né? Então, é tirando camada por camada, né, se deixando disponível para que sim, ele apareça para você, para que tenha muito mais facilidade em relação a esse quesito, que é importante, né, Sim, Gabi? afinal de contas, alguma vez realmente você pediu por dinheiro? Será? E assim, entendendo dinheiro, que dinheiro é uma energia, ele não é apenas uma espécie, ele é uma energia, né? E ele não tem nenhum julgamento. O dinheiro não julga, o dinheiro ele não tem uma bússola moral. Então é assim, você foi bonzinho, então você vai ter dinheiro. Você foi ruim, então você não vai ter dinheiro, né? O dinheiro não tem Sim. essa questão com a gente, entendeu? Ele vem para quem está disposto a receber ele. Então, como realmente Sim. você está, né? Você está disposto mesmo a receber dinheiro? Já se fez essa pergunta? Já sentiu? Se você realmente já bateu um papo aí com o universo, você já pediu mesmo por dinheiro ou você misturou um pouco as coisas? Tá muito obscura esse pedido. Como é que está sendo isso com você, né, Ali? O dinheiro tem essa questão. É uma energia. Então vamos ter clareza com essa energia para que ele possa vir, não é mesmo? Sim. Ô, Gabi, para mim, você ficou De muda. novo. De novo, lembra que aconteceu uma vez? Sim. E agora eu não sei o que E agora, eu fazer. tô muda ainda? Eu tô muda? Oi? Deixa eu ver nos comentários para ver se alguém está falando. Será que se eu sair e Isso, faz entrar? isso. A Lei vai precisar sair e entrar rapidinho para poder ver por que ela não está me ouvindo. Eu ativei os comentários, vamos ver. Todos estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Teve algum. Não está me ouvindo, Isabel? Você escuta as duas? Tá bom, deixa a Lei voltar, que a gente já vê se o som normaliza para ela. Tá? Perfeito. Vamos esperar a Lei voltar, então. Legal, Isa. Obrigada. Vamos ver aí. Legal, Sam. Normal. Tá. Vamos esperar a Lei voltar, que a gente já retoma o assunto. Espero que o som dela. Oi, prima! Eu escuto as duas. Está tudo certo. Tá bom. Ela
deu problema lá com a Lê, tá bom, gente? Vamos ver aí com ela voltando. Nossa, é muito bom falar com vocês, muito bom ver todos aqui. Muito obrigada. Vamos ver aí como é que a Lê retorna. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aê, vamos ver. Aí, Gabi, Ok. e o que mais é possível? Obrigada, pessoal. Todo mundo aí ajudou a gente, viu? Oi, maninha. Todo mundo aí ajudou a gente. Eu vou tirar de novo os comentários, gente, tá? Muito obrigada. A gente já volta a conversar, viu? Vamos lá. Aê, Ale, que bom, que bom. Vamos lá. É, eu não estava escutando, eu não sei o que acontece, mas deu tudo certo, voltamos. Vamos lá. Tem Então, alguma coisa que você queira que eu retome, que você não me ouviu? não, isso, eu só queria trazer mais uma questão, daquela questão da pergunta, né, Tá. Gabi, que muitas vezes nessa realidade a gente não aprende a perguntar. Então, como seria a partir de hoje começar a perguntar sem aguardar por respostas? Porque toda vez que a gente pergunta, quando a gente é o rei da resposta, a gente só está se empobrecendo. Por isso que a Gabi trouxe algumas perguntas, você percebeu? Que ela falou assim, quanto você está disposto a receber dinheiro? Essas perguntas, elas estão desafiando o seu sistema de crença a parar de trazer toda, né, aquela resposta certa para aquilo que você já concluiu que está ok na sua vida, que você definiu. Então, quantas vezes a gente pode fazer perguntas como, por exemplo, como posso mudar isso? Olha que pergunta simples e transformadora. Perceba isso, né, Gabi? Quantas Isso. perguntas a gente pode fazer? Que perguntas eu posso fazer agora que vai mudar tudo isso? Exatamente, tem uma ótima aqui também. O que se requer para atualizar isso tudo na minha vida de imediato? O que se requer, né? São tantas informações, é uma pergunta ótima. O que se requer de mim para que isso Ah, tudo se atualize imediatamente na minha vida? Pô, que é um sim. pedido mais direto do que esse, porque veja bem, manifestar, quando a gente fala assim, ah, universo, permita manifestar dinheiro na minha vida, é o seguinte, você tem que entender que a forma como o universo vai manifestar, isso é trabalho do universo, né, Ale? Como algo vai aparecer na sua vida, isso é função do universo, né? O nosso trabalho é atualizar isso, né? É pedir, é estar em conexão. Então, você precisa pedir, você precisa estar disposto a realmente a fazer a pergunta. Então, a Lei já trouxe essa pergunta que é fantástica, eu acabei de trazer essa aqui também. Então, pergunta, não fica preocupado se isso vai se manifestar ou se o universo... Não, isso deixa o universo trazer para você. Se empodere Sim. da pergunta, né, Ale? Libera o caminho para que o universo traga para você o que você está perguntando para ele. Tá doido para te presentear. É Sim. que, né, com essa ansiedade que a gente tem de, né, essa realidade que foi mostrada para nós, que a gente precisa ter a resposta, ou que a gente precisa trazer essa questão, faz a gente travar aí o meio de campo. Mas vamos criar clareza entre nós e o universo. E o dinheiro segue a mesma energia. É isso mesmo. Então, peça e receberá. Pode até ser um tema de live, né, Gabi? Fica aí a pergunta, como seria, né? Como seria o tema de uma... Amei. É bíblico, né? Está lá na Bíblia, peça e receberás. A gente pode Essa falar mais sobre isso. Então, gente, o que eu venho trazer para vocês aqui, né, de conclusão, se a gente pode dizer isso, porque tem muito a ser falado, mas é porque eu muito. tenho hoje, né, Gabi? E Essa questão, então, quanto você está se responsabilizando, né? O autoconhecimento, quanto você está disponível para se autoconhecer, se autodesenvolver, né? Se melhorar. Quanto de você está disponível a isso? Né? Quanto precisa de coragem para isso também, né? A mudança, o autoconhecimento, ele necessita de coragem, ele está
um do lado do outro, grudado, como um parceiro. Então, quanto você está disposto, né? Nós estamos aqui, nós somos capacitadas para auxiliar você. Então, se você escolhe fazer um atendimento, né, Gabi, uma classe, nós estamos aqui. Entre lá, né, no Instagram, @AlexandraMesa, acompanhe o meu trabalho, acompanhe o trabalho da Gabi, né? Nós estamos aqui para você. Exatamente. Eu vou agora liberar os comentários para que nós Sim. também, para que vocês fiquem à vontade em fazer perguntas também, né, Ale, para a gente poder também estar aqui nesses últimos minutinhos aqui de bate-papo com vocês. É muito bom. Nossa, eu vi muita gente conversando, vocês são bem participativos, deram uma boa força aí quando a Ale precisou arrumar o áudio dela. E é isso, adorei o próximo tema, então, peça e receberás. Gratidão, gratidão Sim. imensa, assim. Olha aí, Ale, olha quem tá aí, Ale. Ai, meu Deus, a poderosa. Mulher, gratidão, Basílio, que está aqui, eu não sei como é o nome. Nós somos, né? Porque a gente fala o que você enxerga em mim é o que tem em você. É Luzes isso. somos, né, Gabi? Então, se você me enxerga também como feia, idiota, é isso que você é. Essa é minha irmã, é a Bárbara. Oba, é a Babazile, né? Que você falou, Mulheres de Luz. É isso mesmo. Nem tudo que. Da mesma forma que os xingamentos também são espelhos para quem xinga, os elogios também, gente. Então, Mulheres de Luz, todos nós, né? Gratidão aí pelo carinho de todos. Gratidão, Ale, mais uma vez por esse bate-papo, por essa live maravilhosa. E bora lá, próxima live, né? Como já falei, peça e receberás, como você já trouxe o assunto. E é isso. Então, Gratidão você imensa. que está assistindo aí, quer saber como pedir para receber, como seria, né, vir com a gente na próxima semana. Fica aí o convite. A gente está fazendo essas lives nas terças-feiras, às 19 horas. Qualquer mudança é só acompanhar aqui, a gente avisa vocês. E gratidão, Gabi, foi muito rica, muita contribuição hoje, de verdade. Sim, de verdade. Namastê e até breve. Até a próxima. Vem Beijo com a grande. gente na próxima. Beijo, querida. Tchau, tchau.